Paz do Senhor Jesus para todos os irmãos da igreja e não da igreja. Que todos venham ter uma terça-feira abençoada. Irmão, no vídeo passado, o último vídeo que eu preguei agora foi falando de Gênesis 1:1. Agora continua de Gênesis, mas só muda as pessoas, né? Eu estava falando do começo do mundo, de Adão e Eva. Agora vou falar de Noé, porque cada tem um personagem. Tem o personagem de Adão, o personagem de Noé, o personagem de Abraão e vai em sequência, continuando, né? Então, no vídeo agora passado, que eu postei aí, eu estava falando de Adão e Eva. E agora eu vou falar de Noé, tá? No começo da criação. Tá, irmão? No começo da criação, todo mundo sabe, né? Que Deus ele fez nós parecido com Ele. E Ele tem um zelo de mim e de você, irmão. Um zelo. Tem pessoas que dizem que Deus não está com a gente. Tem pessoas que dizem que Deus não está com nós. Irmão, se você pegar em Gênesis, você vai perceber que Deus, Ele ama eu e você. Ama de paixão. Nós somos filho dEle. Sabia que nós somos filho dEle? Nós foi a única raça humana a ser criado. Muito mais do que os anjos. Os anjos é mais novo do que eu e você. Você sabia? Do que o homem. É mais novo. Porque se você pegar, eu vou falar 2 versículos aqui do começo, tá? Esse versículo aqui, ele vai fazer um paralelo com esse que eu estou pregando aqui agora. Só para você entender que o que eu vou pregar aqui, no capítulo 6 de Gênesis, ele está ligado com o primeiro versículo de Gênesis. Ele está ligado. Ele só repete aqui em sequência. É por isso que eu vou falar agora de Gênesis, entendeu? Gênesis 1:1. Porque o que eu vou pregar aqui vai estar ligado com ele. É a mesma coisa, tá? E quando Deus, irmão, estava lá, pensando o que fazer, que eu já falei, ele fez a terra, ele fez o céu, e ele fez os animais, as árvores e os seres humanos, os primeiros. Já existia já. Esse Deus não fez. Deus não fez a água e a escuridão. Esse ele não fez. Tá? Ele fez o dia, né? Que é o dia, fez as luzes, peixe, fruta, animais e seres humanos. Deus fez só isso, tá? Só que, irmão, o que eu vou falar aqui no versículo 6, tem pessoas que dizem que ele destruiu a cidade, a face da terra completa. Então tem pessoas que falam que porque ele destruiu todo mundo, ele não ama a gente, ele não gosta da gente. E aqui no 6º, aqui, eu vou falar para você o que aconteceu. O que aconteceu para ele vir destruir eu e você. Que qualquer pessoa destruiria. Qualquer pessoa da terra fazia a mesma coisa que Deus. E olha que Deus, né, fazia a mesma coisa. O que está escrito aqui no 6º, você vai ficar de boca aberta. Fala assim, não, Deus destruiu o mundo com água, mandou Noé fazer a barca para mandar todo mundo morrer afogado mesmo, né? Porque mereceram. Só para você perceber, quando uma mãe dá à luz o seu primeiro filho, o seu único filho, Deus
ele e o Pai, Jesus, a Bíblia diz que já estava lá. Mas depois de Jesus, Jesus não foi feito, né? A Bíblia diz que Jesus não foi feito, ele não fez Jesus. Jesus já estava com ele, é o Pai e o Filho, é um só. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia não relata, a Bíblia é bíblico. Bíblico é bíblico, né? Eu posso falar aqui um montão de coisa, mas não está na Bíblia, então não precisa falar. Só tem que falar o que está escrito na Bíblia. Para falar heresia, né? Todo mundo fala, mas tem que falar o que está escrito aqui. Eu só prego o que está escrito. Eu não vou pegar o heresia aqui. Eu não posso fazer isso. Isso é pecado, né? A Bíblia fala que isso é pecado. Falar o nome de Deus em vão. Irmão, e quando Jesus e o seu pai estavam lá, os dois, que eu vou falar aqui porque está escrito. A Bíblia diz assim, olha, e agora nós, a Bíblia fala nós, fazeramos o homem, a nossa imagem. Quando Deus fala que nós, né, fazeramos o homem, a nossa imagem, é que tinha alguém lá. E só pode ser o seu filho. Só o seu filho podia estar lá, não tinha que botar mais ninguém lá. Então, irmão, por exemplo, né? Jesus estava lá. Quando ele fez, isso é até bíblico, né? A Bíblia fala isso, que Jesus estava lá quando ele fez a terra. Jesus estava lá quando ele estendeu a mão e fez o mar, fez as luzes. Jesus fala isso na Bíblia, em Mateus. Depois eu vou trazer o versículo para o irmão. Então eu vou mostrar aqui. Aí, irmão, quando Deus faz os seres humanos, há 5 dias antes dele fazer o ser humano, sabe quanto é que ele estava? Deus, eu vou falar aqui porque é bíblico. Sabe quando é que Deus estava? Há 5 dias atrás. Então, eu e você somos novidade para Ele. Nós somos a maior novidade de todos os tempos para Deus. Novidade. Não sabe o que é novidade? Novidade. Porque, ó, Jesus estava com o seu Pai na escuridão, junto com a água. Por isso que a Bíblia diz, e no começo era Deus. E Deus habitava nas águas, e era treva, era escuridão, não tinha luz na época. E Jesus e seu pai estavam lá. O pai e o filho estavam lá, então não tinha luz, era só escuridão. É por isso que eu e você somos novidade para Deus. E no 5º dia você foi feito. Passou o 5º, no 6º dia você foi feito. Então nós somos a primeira criatura, filho dele. É por isso que ele nos ama tanto, que aí deu o seu filho que estava com ele desde o começo, para morrer por nós. Jesus nos ama demais, demais. Ó, nós somos como uma mãe, eu vou pôr uma mãe, né? Porque uma mãe não ama tanto o seu filho como Deus, né? Porque ele tem vários filhos, né? A mãe tem vários filhos, né? E tem muita gente no mundo hoje. Naquele tempo não tinha ninguém. Quando Deus fez eu e você, irmão, não tinha ninguém na terra. E por incrível que pareça, quando Deus fez Adão, demorou muito, porque a Bíblia fala assim, ó, e Adão viveu 120 anos e teve filhos e filhas. Então naquela época não era uma época de hoje, que podia ter filho com 1 ano, com 2 anos, não era assim não, tá, irmão? Ó, com 120 anos, as pessoas viviam muitos anos naquela época, bastante anos mesmo, né? Mas isso não quer dizer que eles tinham filho todo ano. Hoje, as pessoas vivem 100 anos, né? 100 anos. Em compensação, quando chega aos 50 anos, ela já para de ter filho, né? Mas todo ano ela tem filho. Todo ano tem filho. Naquela época não era assim. As pessoas viviam mais tempo, mas não tinham filho. Se você ler a Bíblia aqui, ó, a geração, fala assim, ó, e Noé tinha 300 anos. E teve filhos e filhos. Quando ele teve com 500 anos, aí foi que tem mais filhos e filhos, tá vendo? A Bíblia não fala que é só de 300 anos, 100 anos para frente, que eles têm filho. É tipo, eu acho que é um negócio que Deus deu, né? Mas isso é bíblico. Tá, irmão? E no 6º dia, Deus fez você e fez eu, os seres humanos. E ele falou, ó, vamos fazer a nossa imagem. É por isso que eles nos amam tanto, irmão. Ama demais. Porque nós somos novidade para ele. Quando ele fez nós, ele vivia na água, na face da água. A face dele movia sobre as águas. Não tinha ninguém, não existia ninguém. Nós somos novidade. Quando ele fez nós, amou tanto
a gente, que ele colocou nós no jardim. No jardim, coisa mais linda de tudo. O jardim era separado. A terra toda não era jardim. O jardim era onde Adão estava. E ele ainda por cima, ainda deixou a fruta pra gente, não foi para comer, foi para olhar, né? Tem a fruta da árvore da vida e tem a fruta do conhecimento do bem e do mal. A da árvore da vida, ninguém comeu. O que Adão comeu foi a do bem e do mal. Porque se Adão tivesse comido da árvore da vida, a Bíblia diz que ele não podia morrer mais, né? Ele ficaria imortal. Era imortal que ele ficava, né? É por isso que quando Adão sai do jardim, Deus manda um anjo guardar o jardim e fala: é bom que o homem não coma essa árvore, senão eles serão igual a nós, viverão para sempre. Então Deus guardou a árvore da vida, né? E guardou a árvore. Um jardim ficou guardado pelos anjos. Pronto, irmão. Só para você perceber, esse versículo que eu preguei foi para você saber quanto Deus nos ama. Nós somos a maior novidade do mundo. Nós somos mais novidade para Deus do que uma mãe que dá o seu primeiro filho. A mãe nunca teve um filho na vida. O primeiro filho, ela vai lá e fica toda, né? Toda alegre, toda se lambendo. Então nós somos muito... Deus foi muito mais com a gente. É tão provável que todo dia ele descia no jardim. Todo dia descia no jardim. Irmão? Então isso daí, o que eu estou pregando aqui agora, falando, está aqui, ó. E ele destruiu. Aqui dá uma impressão que Deus não ama a gente. Deus não ama a gente. Mas você vai ver a impressão que dá, tá? No começo e aqui agora. Olha, irmão, fica em Gênesis 6, tá? A partir do primeiro. Ó, eu vou até ler aqui, tá? Eu vou ler aqui para os irmãos verem direitinho. Ó, quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra, tiveram filhas e os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigante na terra. Naquele tempo, também depois, quando os filhos de Deus tiveram relação com as filhas dos homens, estas lhe deram filhos, e esse gigante foram os heróis do tempo antigo. Homem famoso, muito poderoso. Eles eram tão poderosos que tomava de conta de quase tudo. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito mais do que sempre estava pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste, com o coração tão pesado, que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais e os seres que se arrastam pelo chão, e as aves, pois estou muito triste, porque eu criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Então, irmão, você vê o que a Bíblia diz? A Bíblia, irmão, ela relata que Deus fez nós no começo, com todo o amor do mundo, nos guardou, nos abençoou. Caim matou Abel, mas mesmo assim ele não quis matar Caim. O primeiro praticamente neto, né? Neto, porque Adão era filho de Deus, era neto de Deus ali, irmão. Era neto. Que foi o primeiro filho. Oh, Caim foi o primeiro filho, você sabe, né? Abel foi o segundo. O primeiro matou o mais novo, mas Zé matou o mais novo, tá? E quando era praticamente neto, né, de Deus. E quando matou seu irmão, Deus não matou ele, mas pelo contrário, protegeu. Viu o que ele falou? Que quem matar Caim será vingado 7 vezes. Olha só, ele pôs um sinal em Caim, para ninguém matar ele. E isso ficou por muito, muito tempo.
Aqui na frente, ó, eu estou no capítulo 6. No capítulo 10 ainda vai falar desse sinal que Deus põe em Caim. Que ninguém, naquela época, ninguém podia matar mesmo. Ficou por muitos e muitos anos esse sinal aí. A descendência de Caim ficou com esse sinal, né? Com essa proposta, era tipo um mandamento, que não podia matar a família de Caim também. Não era só Caim, não, a família de Caim, tá? Os filhos de Caim também não podiam morrer só com doença. Se matasse, era vingado da família. Isso eu vou falar aqui. Viu, irmão? E quando Caim desobedece 100% a Deus, Deus não mata ele. Então ele fica irado, né? Mas não mata. E agora, nós estamos agora com os descendentes de Adão e Eva. A raça humana. A tristeza. A Bíblia diz, irmão, aqui que quando ele olhou para Noé, ele achou uma diferença enorme dos outros. Porque a Bíblia diz que Noé viveu 300 anos com Deus. E daí em diante, Deus olhou para ele e viu. E viu um homem, sabe, honesto, sincero. Só que nem eu acabei de ler aqui agora. A Bíblia diz, irmão, que os filhos de Deus olharam para as mulheres e era muito bonita, era muito linda e escolheram ela para ser sua esposa. Os filhos de Deus tiveram relação com as filhas dos homens, tá vendo? Aí entra os anjos caídos, porque, irmão, anjo de Deus não tem relação com filha de homem, é anjo caído. Naquela época os anjos já tinham caído, sim. Por que caiu? Porque a Bíblia diz aqui, ó, em Marcos, anjo não tem relação com ninguém. Anjo não é igual ao homem, tem relação. Lá no céu, por isso que a Bíblia diz, quando nós morrer, nós vamos ser igual aos anjos. Não se casa nem se dá em casamento. Não se casa no céu, não tem amor, não tem essas coisas de relação. Então aqui eles tiveram relação com as filhas dos homens. E foi os filhos de Deus. E quem é os filhos de Deus? E tiveram relação com as filhas dos homens? Os anjos caíram. E a Bíblia diz, irmão, que nasceram gigantes. Porque, para quem não sabe, os anjos, o mínimo que ele dá é 3 metros. O mais menorzinho é 3 metros. Para quem não sabe isso, né, irmão? É 3 metros o mais menor. Anjos são muito maiores que os seres humanos, tá? Muito maior. Se você pegar a Bíblia, você vê, né? Tem pessoas também que, até hoje tem pessoas grandes, né, irmão? Até hoje, né? Tem pessoas com 2,60 m, né? Até hoje, né? Em 2022, depois de Jesus ainda, né? Eu tenho esses dias eu assisti um jornal, o cara tá com 2,50 m hoje. E logo no começo do mundo, irmão, era 3 metros o gigante. O gigante de Golias aqui tinha 2,95 m. 3 metros ele tinha. Faltava 1 centímetro para 3 metros. Isso é bíblico, tá? E outra, já em Davi aqui. Davi, ó, tá muito à frente desse que eu tô falando aqui agora. Tá? E tinha 3 metros, gigante Golias. Aqui o gigante era maior, né? Porque foi logo no começo que os filhos de Deus tiveram relação com as filhas dos homens. E a Bíblia diz, nasceu um gigante na terra. E esse gigante, irmão, por incrível que pareça, o que eu vou falar aqui para vocês vão até desconcordar. Vocês não vão concordar do que eu vou falar aqui agora. Vocês vão achar que eu estou, sabe, jogando conversa fora. Ó, a Bíblia aqui, ela confirma, ela ainda debate que aquele gigante era tão famoso e tão poderoso que se espalhou por toda a terra a fama deles. Porque, e não era só um gigante não, tinha mais gigante, porque a Bíblia diz que foi os filhos. Os filhos são um monte de anjos que teve. Filho com relação com as filhas dos homens. Que era mulher, naquela época, diz que tinha aqui na Bíblia diz que era mulher muito bonita. E eles acharam ela e pegaram para casar. E aí, irmão, e por incrível que pareça, eles tomavam de conta de toda a terra. Os seres humanos normal passavam um aperto, sabe? Porque toda a terra
que eles quisessem pegar, eles pegavam para ele. Pegava terra, se quisesse pegar mulher, eles pegavam. Então, a face da terra estava num pecado terrível. Ninguém suportava o pecado. A Bíblia diz aqui, ó, Deus ficou tão triste, mas tão triste com essa raça, que não achou mais ninguém em toda a terra. Esse gigante, irmão, estava fazendo muita raiva para Deus. Muita, que eram os anjos, eram os filhos de Deus. Estava fazendo raiva para Deus, porque estava ficando com as mulheres, estava pegando todas as terras. Ó, abaixo de Deus era o gigante que tomava de conta da terra. Não tinha mais ninguém naquela época que tomava de conta da terra, ali no seu gigante. Aí tinha que determinar o gigante, tinha que matar o gigante naquela época. E só Deus ia matar. Porque, irmão, se a Bíblia diz que Golias tinha 3 metros, aquele gigante lá, disse que era uma estatura enorme. Era de 4 metros. A pessoa com 4 metros? Os homens tudo baixinho, pequenininho. Então, irmão, o que a Bíblia fala aqui, ó, o gigante, ele tomou de conta de toda a terra, né? E um gigante não matava outro gigante, que era tudo filho de Deus. Então era tudo concordado. Entendeu? Esse tomava de conta, ele disse que era muito famoso, muito poderoso, né, na época. E tudo que ele quisesse ele tinha. Mulher, terra, se alguém pegasse uma terra boa, né, que tenha água, tinha fruta, tinha plantio, dinheiro mesmo, carro, tudo ele pegava para eles. Tudo que ele quisesse, ele pegava. O gigante era o dono da terra. Não tinha para ninguém, era só o gigante, entendeu? E por incrível que pareça, um gigante apoiava o outro, porque um não queria matar o outro. O gigante, não, ele é tudo concordado já. Então diz que é da família dos filins, família dos filins. Filins é essa família aí, entendeu? E então, irmão, e Deus se sentiu muito triste com isso. Quando os gigantes ficaram tomando de conta da terra, das mulheres, tinha relação com as mulheres mais bonitas, não tinha quem mandasse no mundo, era o gigante que mandava. Deus ficou triste porque ninguém também não adorava mais a Deus. A Bíblia diz que esqueceram de Deus por 300 anos, só Noé. A Bíblia diz que durante 300 anos esqueceram por completo de Deus. Só Noé que ficou adorando a Deus, né? Só Noé. E Noé viveu até 600 anos, até chegar a barca. A Bíblia fala aqui, ó. Ele foi dado a barca para ele quando ele tinha 600 anos de idade. Então ele viveu sofrendo 600 anos com aquele gigante na terra. Imagina só, irmão, 600 anos no pecado. Não Noé, toda a terra. 600 anos passando por mão de um, mão de outro, tomando de conta. O gigante tomava de conta de tudo. O gigante com 4 metros. 4 metros, não tinha mulher que desse. Não tinha nada que desse. Os seres humanos, se quisesse pegar uma terra e o gigante quisesse pegar, pegava para ele. Então, isso é em seguida. Se o irmão quiser pegar a Bíblia, lê em seguida. Logo, quando as filhas dos homens tiveram relação com os filhos de Deus, aí Deus já sabia. Deus já sabia que isso daí não ia dar em nada. Porque era anjo caído. Os anjos desobedeceram a Deus no céu e agora vieram para a terra. E olha na terra o que eles fazem. Com a criação, irmão, de Deus. E logo no comecinho, porque isso foi no começo. Ó, Adão tinha 600 anos, né? Quando foi feita a barca. Naquela época, Adão não tinha morrido ainda. Adão nem tinha morto. Adão ainda estava vivo, porque Adão viveu 950 anos. Adão. E aí só tem 600, foi no comecinho a geração. Geração de Noé é a mesma geração de Adão. É a mesma geração. Não muda, ó. Do capítulo 4 até o capítulo 6 é a mesma geração. Então o sofrimento, irmão, foi grande. E Deus olhou e se arrependeu de ter feito os seres humanos. Deus disse que ficou tão triste com os seres humanos, que ó, por incrível que pareça, Deus podia muito bem pegar só o gigante e matar, né, irmão? Só o gigante, né? Que era ele que estava tomando de conta da terra, né? Podia muito bem pegar só o gigante e matar, que estava, né? Mas, infelizmente, não era só o gigante que estava pecando.
A Bíblia diz que era a terra completa, né? Menos Noé. Noé que fazia a vontade de Deus. Sempre ele se pegou com Deus, né? E a Bíblia diz, irmão, que Deus determinou, desceu à terra, falou: Noé, eu estou tão triste com esses seres humanos que eu criei, que eu vou determinar ele da terra, eu vou destruir, eu vou mandar um dilúvio. E eu vou acabar com esse ser humano que eu fiz. Eu estou muito triste. Aí, irmão, Noé olhou para Deus, né? A Bíblia diz aqui que Noé não falou nada, só escutou, porque ele sabia também, né, que o mundo estava indeterminado. Aí Deus falou: Noé, constrói uma arca, né, de tantos corpos de altura por largura. Aí deu uma quantidade, sabe, de metragem da arca, todinha para Noé. E Noé já imaginou. Noé tinha 3 filhos, né? 3 filhos homens na época. E a Bíblia diz que ele tinha outra mulher também, né? Até Noé tinha outra mulher também. Mas e Noé levou suas mulheres, né? Até Noé, porque naquela época, irmão, ter mulher, 2, 3 mulheres, eu acho que Deus não proibia, né? Igual proíbe hoje. Porque todo mundo tinha 2, 3 mulheres, né? A Bíblia diz que Noé levou suas mulheres, né? Com ele. E as suas noras, né? Então dá a impressão que Noé também tinha outra mulher, fora a dele mesmo, né? Dá a impressão aqui na Bíblia, tá? Eu não vou falar isso, eu não sei, mas dá a impressão que Noé tinha outras mulheres. Então, isso aqui naquela época não era errado ter 2, 3 mulheres, né? Porque o povo estava em fase de criação, né? Deus até gostava, né, que a terra se espalhasse, né? Bastante. Ele é o dono, né? Deus é o dono. Quando é a mesma coisa que você tem uma parede de garrote. Você tem uma fazenda, tem uma parede de garrote. Você vai se incomodar, irmão, porque o boi está pegando a vaca? Você não vai se incomodar, ou vai? Só para ter os garrotes é seu, né? Se o boi pegar a vaca, né, e ter relação com ela, você vai achar bom, você não vai achar ruim. Você vai achar bom, por quê? Porque você sabe que daqui dali vai nascer um bezerrinho para você mesmo. Então vai se encher no seu curral, sua fazenda. Então isso é bom, não é ruim. Mesma coisa no começo. Deus não achava ruim que o homem tivesse 2, 3 mulheres. É para a terra se encher. É a criação dele, né? Como eu falei, nós somos novidade para Deus. Novidade. Deus vivia onde? No abismo. Abismo é escuridão. Junto com o seu filho, tá? O seu filho. Não tinha luz, é na escuridão. Então, Deus fez nós no 5º dia. Então, nós somos, irmão, como se fosse um bebezinho para ele, entendeu? Ele cuida da gente como se fosse um bebezinho. Uma criancinha. Bebezinho mesmo, ele nos ama demais. Ama de paixão. Até hoje ele ama, tá? Você vê que ele nunca destruiu mais a terra. Ele reprova quem faz o pecado, quem peca. Quem faz os erros, ele reprova mesmo. Né? Que nem vocês sabem aí, todo mundo aí, ele cantor famoso, essas atrizes que sobe no púlpito e manda, né? Que nem teve aqueles cantor famoso nos Estados Unidos, disse que pegou um cigarro de maconha e tragou para Deus, né? Que morreu de AIDS, né? Teve um outro lá, né? Então, irmão, esses poderosos de hoje, não daquela época, da terra, eles acham que o dinheiro que eles têm foi o diabo que deu para eles. Aí por isso que eles ficam torcendo, sabe, para coisa errada. Essas coisas, irmão, quem deu para eles não foi o diabo. Não foi. A Bíblia diz, benção é Deus que dá. O inimigo não dá benção nenhuma. Quando o inimigo dá uma benção, é para tomar amanhã, para tomar depois de amanhã e matar ainda mais, né? Mas Deus não. Deus, ele dá vida e vida em abundância. Então, quando aquele gigante, irmão, começaram a fazer o que eles estavam fazendo na terra, a única coisa que Deus tinha de fazer era destruir a raça humana. Destruir por completo. Tem pessoas que falam assim, mas esse povo, eu já vi pregador falando isso, esse povo que Deus matou lá no dilúvio, né? Aquele povo que Deus matou na cidade de Sodoma,
Aqueles 70 que Moisés mandou Deus matar, né, que desobedeceu a Deus, esse povo foi salvo? Esse povo vai para o céu? Esse povo, será que eles... Irmão, eu vou explicar isso também, que tem pessoas que dizem que essas pessoas que Deus matou, porque todo mundo, irmão, naquela época lá, não era o diabo que matava, hoje é o diabo que mata, naquela época não é, porque, se você pegar a Bíblia, de Gênesis até Mateus, só, a Bíblia não relata que o diabo matou ninguém, não relata, a Bíblia não diz que o diabo mata ninguém, de Mateus a Gênesis, voltando para trás, entendeu? De Gênesis até Mateus. O diabo não matou ninguém, tá? Agora, se você pegar de Mateus até Apocalipse, aí sim. Aí Paulo fala, e eu entrego o corpo, fica 2 Coríntios, se eu não me engano, 2 Coríntios, acho que é 5:29, se eu não me engano, tá? Tá escrito assim, eu entrego, Paulo, entendeu? Isso, mandamento de Bíblia, né? Eu entrego o corpo do rapaz a Satana. Paulo entregou o corpo do rapaz a Satana, mandamento bíblico de Deus, tá? Do Espírito Santo, porque é Paulo quem está falando, é Paulo. Eu entrego o corpo do rapaz a Satana para destruição da carne, tá vendo? Então, quem destrói a carne agora, de Mateus até agora, é o diabo. Por isso que Paulo fala, eu entrego o corpo do rapaz a Satana para destruição da carne, para que no dia do Senhor ele volte, o Espírito volte para Deus. Você está vendo? Isso é bíblico, tá? Não é heresia, não é bíblica. O que é bíblico tem que ser falado. O que não é, não pode ser falado. Então, se a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, ou não, de Gênesis até Mateus, não fala em diabo. Não fala que ele mata o diabo. Que ele mata, entendeu? Não fala que ele matou ser humano nenhum. Agora, já em Mateus até Apocalipse, ele fala. Então, se fala, é bíblico, né? Então é isso aí. Né, irmão? A Bíblia diz que ele veio para a terra antes. Mas o que ele fazia aqui não era matar pessoas. Não é entregue para Satanás matar. Tá? A questão aqui é entregue. As pessoas, ele vivia na terra, com certeza, né? Mas não era obrigatório. Deus não tinha essa autoridade para ele. Não dava essa autoridade para ele matar ninguém na terra. Entendeu? Já de Mateus, depois que Jesus morreu, entendeu? Depois que Jesus pagou o preço por mim e você, aí sim. Aí agora, se Deus deixar, ele tem autoridade para matar. Essa é a autoridade que Deus deu para ele. Entendeu? A única autoridade na Bíblia que Deus dá para os seres humanos é mexer em Jó. Ele deu. O diabo subiu para o céu, falou. Depois que ele subiu, não foi Deus que desceu. A Bíblia diz que o diabo subiu. E aí Deus falou, né? Porque depois que ele tinha subido, ele queria alguma coisa. Aí Deus falou com ele, tu viste meu servo Jó? Como é honesto, sincero, né? Um homem temente a mim. Aí foi que o diabo falou, né? Não, também, se ele não fosse, olha o dinheiro que ele tem, olha os gados, olha a família dele, olha a riqueza que ele tem. Nunca passou apertado com nada. Isso daí, irmão, foi no começo, isso daí. Mas ele não matou, só tocou na carne e em doença, tá? Não matou. E isso foi uma autorização de Deus, ele teve que subir para isso, né? Deus não falou assim, qualquer pessoa que matar lá, que for morrer na terra, você vem aqui, pede para mim que eu deixo você matar ele lá. Então, no começo não, mas em Mateus sim, agora está dado autoridade, porque Paulo falou, entendeu? Então, se fala aí, não está escrito, né? Se você ver o único mandamento que Deus deu o diabo matar, foi lá em Ló. E assim mesmo, isso daí foi para provar que Jó era um homem honesto e fiel. Isso foi uma prova de Deus, né? Para Deus saber que Deus pode mandar o diabo matar na autoridade. É sempre dele, né?
Então, depois dessa daí, não teve mais nenhuma. Não foi dado. Autoridade biblicamente falando. Então, é por isso que as pessoas pensam que essas pessoas de antigamente não vai ser salva. Que Deus matou no dilúvio. Irmão, essas pessoas são a mesma coisa de hoje. A mesma coisa. Eles estão aguardando no Senhor. Tá? E eles ainda são mais melhor. Deus não só morreu de Mateus para cá. Não só morreu por esse povo. Deus morreu por todos. Todos o quê? Que faziam o quê? A vontade de Deus, tá? Eu não vou falar aqui também, que isso não é bíblico, que todo mundo que foi morto antes de Jesus vai ser salvo. A mesma coisa eu também não posso falar que Jesus vai salvar todo mundo depois de Jesus, entendeu? Tanto para trás como para frente. Isso é quem adorou a Deus, quem fez as coisas certas para Deus. Quem vai decidir é o próprio Cristo, quem vai dar a salvação, tá? Tanto para o Velho Testamento quanto para o Novo. O preço ele pagou, ele não só pagou para o Novo não, pagou para o Velho também, o povo do Velho. É tão provável que quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que muitos saíram do sepulcro, muitos ressuscitaram e andaram pela cidade. Tá? Então tem gente que fala assim, não, irmão, mas o povo antigamente, Jesus não tinha ainda morrido ainda. Então o povo não tinha promessa de salvação, o povo não tinha esperança que ninguém ia morrer por eles, então o povo não foi salvo. Jesus não morreu por ele, morreu por nós. Irmão, é a mesma coisa. Jesus morreu por todo mundo que ama ele, adora ele, faz os mandamentos dele, obedece a lei dele. Tá? Agora, quem vai decidir é ele, no dia final, no juízo final. Porque foi muita gente morta no passado e agora, né? Nós estamos na promessa com o Espírito Santo. Tá? Deus vai dizer assim, ó, eu vou, mas deixarei o Espírito Santo com vós. Então agora, irmão, nós temos o Espírito Santo com a gente. Aí sim. Agora é provável que aquele que tira o Espírito Santo de si, tira a vida de uma criança, tira a vida de sua mulher, tira a vida de seu filho, esse daí, e mesmo assim eu não posso falar que ele vai para o inferno. Eu não posso falar, né? Isso que vai decidir é Deus no juízo final. A mesma coisa é no Velho Testamento. No Velho Testamento, a Bíblia diz que o povo vivia muito em pecado. Muito em pecado. Desobedeceu a vida de Israel mesmo. Deus mandava guerreiro para a guerra em Israel. Oxe, a Bíblia dizia várias vezes, Davi matou 1000. Davi matou 1000. Golias matou 100.000. Olha só. Aí depois vinha de novo. Né? Ó, aqui Reis. A maioria aqui do livro de 1 Reis e 2 Reis, Davi matou 2.000. Né? Aí Golias matou 200.000. Tá vendo? E tanta morte em guerra. Pois essas mortes em guerra, irmão, era fazendo o quê? Na guerra? Guerreando contra o seu próprio país, né? Então foi uma morte digna, né? Não foi uma morte assim de matar irmão, matar pai, matar mãe, né? Essa daí é perigoso, entrar no inferno mesmo. Essa é bem perigoso entrar no inferno. Ninguém pode falar que vai para o inferno, né? Mas é bem perigoso, né? Mas você morrer numa guerra, irmão, para o seu país, e numa guerra que o próprio Deus mandou você guerrear, né? Então essa daí não. Essa daí, quando Jesus voltar, eu tenho quase certeza que eles vão ser salvos, essas pessoas aí, entendeu? Então, só para tirar uma dúvida aí do pessoal, todo mundo que morreu no passado, antes de Jesus, e o que morreu agora, depois de Jesus, são a mesma coisa, tá? Não muda nada. Quem acreditou em Deus, acreditou em Jesus, quem orou, buscou, quem é pessoas boas, vai ser salvo do mesmo jeito, tá? Jesus não estava antes, mas mesmo assim as pessoas oravam, né? Que tem os mandamentos aí de Abraão, né? De Jacó, tinha ainda a obediência, né? De Elias, o povo sabia de Elias, que era homem de Deus, sabia de Moisés, dos mandamentos tudinho. Os mandamentos de Moisés, irmão, foi logo no começo de Abraão. Se eu não me engano, é o quarto. Moisés é tataraneto de Abraão, então é o quarto, entendeu? A geração estava bem próxima ali da geração.
Então todo mundo sabia que Moisés deu os mandamentos, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo outro, não podia fazer nada daquilo, né, que temos hoje. Hoje as pessoas descumprem muitos mandamentos. Tem muitos mandamentos aí e as pessoas, naquela época, as pessoas evitavam mais de pecar, né? E de hoje em dia, irmão, nós estamos vendo aí que as coisas estão muito pior, mas muito mesmo, pior do que antigamente. Antigamente não tinha a tecnologia que hoje tem. Hoje tem uma tecnologia aí avançada, né? Tem carro para você andar, tem avião, tem internet, tem esses milhões de coisas aí. Naquela época não tinha nada. Então, por incrível que pareça, hoje está mais difícil de ser salvo, está um pouco mais difícil de ser salvo, não vou mentir para você, né? Porque tem muita coisa aí, né? Muito roubo, né? Muita coisa, mas em compensação, irmão, você tem uma possibilidade, enorme, né? De viver, sabe? De viver com Cristo, adorando, né? Tem muitas igrejas para você ir, né? Você pode adorar. A facilidade hoje está muito grande do que antigamente. E aqui, irmão, Deus, quando Ele destrói aqui as pessoas, aí Noé fala assim, agora nós vamos andar com Deus. Porque ele viu que todo mundo estava em pecado, aí Noé fala para os seus filhos, 3 filhos, e para as suas mulheres, né? Que a Bíblia diz que aqui suas mulheres, então as suas mulheres e para a sua nora. E Noé agora vai andar com Deus. Depois que Deus manda o dilúvio, que todo mundo morre. A Bíblia diz quem tinha fôlego fora da barca morreu. Todos, animais, peixes, todos. E quando Noé solta a pomba volta, né? Com galho de oliveira. Depois ele solta novamente. Depois a outra pomba diz que não volta mais, né? Então ele sabia que a barca tinha que voltar. E a Bíblia diz assim, ó, e Deus cessou a chuva e trancou as portas do céu. E a chuva parou de cair por 7 dias completo. A Bíblia diz, irmão, que a água era tão alta que cobriu todos os morros. O morro mais alto, a água cobriu e ainda passou 7 metros para cima. Bíblico, tá? Isso é bíblico. Ainda passou 7 metros para cima do morro mais alto da terra. Aí quando a arca baixou, Noé, suas mulheres, né? A Bíblia diz que era suas mulheres, ninguém não sabe quantas, era 1, 2 ou 3, né? Os seus 3 filhos e a mulher dos seus 3 filhos. E a Bíblia diz, irmão, aí, que Noé foi o primeiro a tomar vinho, né? Primeiro a tomar vinho. E tem aí um detalhe que muitas pessoas estão pregando, que eu vejo no YouTube mesmo. Estão pregando aí no YouTube, dizendo que Noé amaldiçoou Cã, e até hoje essa família é amaldiçoada. Que coisa, irmão. Perdão, não é isso não. A Bíblia que eu li aqui não fala isso. A Bíblia diz que Noé amaldiçoou o filho mais novo, que foi Cã. Era Cã, Jafé. Os 3 filhos. Jafé era o mais velho e Cã era o mais novo. Noé tomou um vinho, se embriagou, e aí o mais novo foi tirar uma onda com ele, né? Foi chamar lá os colegas, amigos, né? E até os irmãos falou, ó, o pai tá daquele jeito ali, ó, ele tava pelado. Aí por causa disso daí, irmão, o moleque, ninguém não sabe se o rapaz era mau, era ruim. Deus não ia castigar o moleque com ele, com a fome, com a geração dele todinha, por causa de um negócio desse. Senão hoje, imagina hoje, hein? Se ele não castigou Caim por matar seu próprio filho, né, que era praticamente o seu neto, né, porque é o primeiro filho, né, de Adão. Ele não castigou, ele só expulsou da terra, mas não pediu para matar ele, não castigou família nenhuma. Agora vai para castigar Cã, por causa que ele mesmo tomou um vinho, né, se embriagou, e o moleque mais novo ainda por cima tirou um sal dele. Nunca. Os pregadores estão falando aí que até hoje essa raça é amaldiçoada.
né? Não sei o que, não sei o que. Tudo história, irmão, história, não é. Se fosse bíblico, eu falava que a geração de Cã era amaldiçoada aqui, né? Se falasse Mateus, falasse Lucas, falasse aqui, aí sim, aí eu concordava, mas não fala nada. Isso é impressão, né? Impressão das pessoas. As pessoas usam teologia, pega outras coisas, outros tipos de livro que não seja a nossa Bíblia original, né? E aí eles traduzem lá, Deus me perdoa que eu vou falar aqui agora, mas o diabo traduz numa língua, né, dele, né? O diabo, irmão, tem pegado a Bíblia e tem traduzido ela na linguagem dele mesmo. E as pessoas pegam essas Bíblias e ficam passando para YouTube, fica passando para pregador, fica estudando essas palavras e fica pregando aqui para o YouTube essas conversas. Aí você e eu, que pega a Bíblia e lê, a verdadeira Bíblia aqui, que nós tem, né? Que é a Bíblia grossa, original, ali, ó, tempos antigos, lê ela, tá uma diferença, irmão, enorme desses livros por aí afora. Porque o diabo não tá fazendo brilho por aí afora doidado. Você vê, ó, tem várias igrejas aí que tem a sua própria Bíblia, né? Tem, ó, Testemunho de Jeová, tem a sua própria Bíblia. Até o Universal também tem, né? Mas pelo menos o Bispo Macedo é uma pessoa, né, que prega a palavra de Deus, né? O Bispo Macedo, ele pega a palavra original da Bíblia, né? Ele pega a Bíblia aqui, o Bispo Macedo, né? Essa questão aí que ela é bilionária, não tem nada a ver, mas a palavra de Deus, ela é pregada, né? O importante é pregar a palavra de Deus, que a gente vê a diferença. Não importa se é dinheiro, se é rico, é pobre, o que importa é que está pregando o que está escrito. Agora, se estiver pregando o que não está escrito, aí sim. Mas, irmão, tem muitas igrejas aí que estão com a sua própria doutrina. A doutrina não é de homem. A Bíblia diz aqui, ó, não tem doutrina de homem. A doutrina é a de Deus. A doutrina do homem é fazer os mandamentos que Deus mandou. Tá? Porque a Bíblia diz que o homem não viverá mais nem 120 anos. Passou de 70 anos, já está quase caduco. E como é que o homem vai ter esse poder de ter mandamento, de ter doutrina? Não faz nada. Então, irmão, quando os seres humanos, eles saíram da barca, Adão pecou, né, ele desconjurou, né, amaldiçoou Cã, mas essa maldição aí não deu em nada, tá? Ali morre, amaldiçoou ali e ali morre, né? Não deu em nada. Tá? Isso biblicamente falando, não é teologia, é bíblico. E aí ele diz que depois disso daí, Noé implantou os mandamentos de Deus na Bíblia. Já está com 47 minutos, irmão. Então, e aqui, irmão, no YouTube eu estou no finalzinho da pregação, eu faço uma oração. Jesus, ele me veio aqui, né? Me veio, aqui não, no domingo, me veio num sonho e mandou eu curar, né? Me deu uns dons de cura, né? Há uns tempinhos, né? Mas ele mandou eu curar aqui, né? Falar aquilo que Jesus falou há muito tempo atrás, em cura, libertação, e é o que eu vou fazer, tá? Ó, se o irmão gostou dessa palavra, se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva, deixa um comentário aí, tá, irmão? Ó, nosso Cristo mandou, né? Orai uns pelos outros, para que todos fiquem fortes. Né, irmão? Eu peço para o irmão fechar os olhos e orar junto comigo, irmão. Deus querido, Pai, obrigado, Jesus, por esse dia, papai, que o Senhor nos deu aqui agora, papai. Te agradeço, papai, por misericórdia. Te peço, papai, em teu nome, que o Senhor vá ao encontro de cada mulher, cada homem, cada menino, cada criança, cada adulto, cada velha que agora que tiver necessitado de uma cura, de uma libertação. O Senhor visita, papai, o corpo, a alma dela, os braços, as pernas, papai. Visita o interior dela, papai. Traz, papai, novamente a saúde, a força, o ânimo, pai, o desejo, papai, de andar, papai, de trabalhar. De antigamente, papai, pela retornar de novo, papai, aquela pessoa saudável para vir da glória, e aleluia, em teu nome, Senhor. Eu te peço, pai,
em nome de Jesus, que o Senhor dá de novo, Pai, a saúde para ela, a saúde para ele, para ela, papai. Restaura, papai, o corpo dela, papai. Restaura os braços, as pernas, papai, as colunas. Visite, papai, essa pessoa, papai, também que estiver, papai, olhando, papai, esse vídeo. Não só aquela que estiver, papai, curado, com necessidade de cura, mas também aquela pessoa que for assistir, papai, também esse vídeo. O Senhor vai ao encontro dele, o encontro dela, papai. Restaura, papai, a vida dele, a vida dela, papai. Traz de volta a alegria, papai. Que ele venha de novo se alegrar no Senhor. O Senhor diz, papai, em Mateus, que o Senhor veio para a vida. E vida, papai, com cura, com libertação, com abundância. E ainda, papai, nos restaurar para levar para o céu. Então, papai, eu te peço, em nome de Jesus, em teu filho amado, papai, que o Senhor, papai, restaura, cura, papai, traz de volta a vida. Aquele que estiver no leito, papai, de enfermidade, o Senhor visita, papai, esse corpo, essa alma, esse espírito, papai. Cura, liberta, papai, de todo mal. Que o inimigo não venha ter nenhum acesso sobre ele, sobre ela, papai, sobre a sua família. Guarda, manda anjo, papai, na casa dele, na casa dela, guardando, papai, de todos os mal. Que o anjo do Senhor, papai, nos venha, papai, de novo, papai, nos ungir, papai, com o teu óleo, com o teu azeite. A graça do Senhor venha, papai, permanecer sobre cada um de nós. Nos restaura, papai, eu te peço, papai. Assim, papai, como o Senhor falou nos tempos antigos, que nós curaremos, papai, melhor do que o Senhor. E aqui, papai, eu estou aqui agora. Vamos ao encontro, papai, dessa pessoa. Tudo aquele, papai, que for, papai, veio, papai, essa adoração. E em teu nome eu te peço que o Senhor vai ao encontro dele, ao encontro dela. Cura ele, cura ela, liberta, papai, dos mal. Visita, papai, as pernas, os braços, a cabeça, a coluna. Unge, papai, novamente, papai, essa pessoa. Que para ela venha dar o seu testemunho, papai, de vitória. Testemunho de bênção, Pai. Eu te agradeço, Pai, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Então, irmão, já está com 53 minutos. Tá bom já, né? Eu agradeço os irmãos aí, tá, irmão? Fica na paz de Cristo, tá? E Cristo, irmão, Cristo está sempre comigo, com você, tá? Viu? Se você gostou, eu estou aqui dando um jeito de trazer uma palavra, né, uma vez por semana, que está muito puxado, né? A gente busca, né, a gente ora, porque Deus é na nossa vida, né, irmão? Se puder, se inscreva aí no canal, tá? Se inscreva no canal aí, deixa um comentário aí, tá? Eu vou juntar os comentários aí para mim tá indo lá, né? O monte é bem pertinho aqui também, o monte não é longe da minha casa, é pertinho, tá? Não é muito longe não, é pertinho. Então dá para mim ir lá, né, orar e vir para cá, né, irmão? Tá? E o seu nome ser restaurado, tá? Irmão, te agradeço em nome de Jesus, tá? Até a próxima. Deus abençoe.